Olá, paz do Senhor Jesus. Nós vamos estar ministrando a lição de hoje. Você que está com a sua apostila, você pode abrir ela na página de número 69. Amém? Nós vamos falar sobre a cura do paralítico. Essa é a lição de hoje. Nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo de número 5. Amém? Evangelho de João, capítulo de número 5. E essa história está narrada dessa maneira. Depois disto, havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque, agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Jesus, vendo ele deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. Aquele dia era sábado. Então os judeus disse àquele homem que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar o leito. Versículo 11. E ele respondeu e lhe disse: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma o teu leito e anda. E perguntando-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, porque não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. Queridos, nós vamos destacar aqui nessa lição alguns pontos e tratar desse assunto de uma maneira do texto nos revela o assunto, a hermenêutica desse texto. Amém? Pois bem, eu quero convidar você a destacar algumas coisas. Perceba que o texto começa uma narrativa falando de um tempo de festa. Então esse texto, ele quer e irá nos falar a respeito da nossa vida, da nossa salvação, da nossa condição sem Jesus. Perceba que a gente vai encontrar aqui nos versículos de 1 a 5, que o texto vai narrar que esse homem era paralítico, inválido. Então, isso mostra a condição do homem na sua natureza. Então, entendemos que somos incapazes de, por nós mesmos, irmos até as águas que nos curam. Amém? Então, eu posso destacar um ponto aqui com essa lição. É o inválido. O homem sem Deus, na sua natureza carnal, ele está inválido. Ele não consegue se curar. Segundo ponto, é uma existência perdida. Esse homem já havia 38 anos naquela condição. E muitas das vezes é assim que se encontra a humanidade. A pessoa está vivendo uma vida de invalidez diante do Senhor. Está paralítico. Ele não consegue ter a alegria de estar e saber que o Senhor está ali. Ele está totalmente inválido. Se você perceber no versículo 5, vai falar dos 38 anos. E isso aponta também o tempo que Israel andou no deserto diante do Senhor, 38 anos. Perceba que
né, em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 14, vai tratar desse assunto e vai dizer que, né, Israel estava ali, esperando a morte, 38 anos. E esse não fala de uma existência, fala de uma vida. O tempo que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração de homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhe jurara. Leia depois Deuteronômio 2,14. Então, nós podemos destacar também que esse homem estava sem alegria. Assim é a condição de uma pessoa sem Jesus. Passadas estas coisas, no versículo 1 de João 5, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Era um dia de festa. A palavra de Deus diz que era uma festa dos judeus. Mas o homem mesmo não podia festejar, porque a sua vida era de aflição e tristeza. Tudo o que ele conseguia era estar ali, deitado, esperando que as águas se movessem. Então, eu posso destacar também um homem sem descanso. E imediatamente, né, no versículo de número 9, em João capítulo 5, vai dizer que imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Nós aprendemos na palavra do Senhor, né, que o dia de sábado, para a ocasião do judeu, era para que todos descansassem. Mas se você for perceber, hoje também é assim. Deus destituiu, especificou, né, um dia de descanso. E quem é o nosso descanso? É o Senhor Jesus. Jesus é o nosso sábado. Jesus é o nosso descanso. Por causa de Cristo, eu tenho a presença de Deus, então eu entro no descanso. É por isso que eu leio a Bíblia e entendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós só conseguimos descansar em Cristo e por causa do sacrifício de Jesus. Perceba agora que era um dia de sábado, mas o mesmo que todos descansassem, o homem continuava ali, labutando em sua angústia pela cura. Para ele não havia descanso. No versículo 6 e 7, nós vamos aprender agora a impotência da religião. Perceba que ele estava do lado da porta das ovelhas. O Senhor vai te revelar algo impressionante agora. Em João capítulo 5, no versículo 2, nós lemos: ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres, 5 pavilhões. Presta atenção. Este homem estava junto à porta das ovelhas. Mas Jesus disse em João, capítulo 10, versículo 7, que ele é a porta das ovelhas. Você vê, muitas das vezes a pessoa, ele está do lado de Jesus, mas ele não passa por Jesus. Ele prefere buscar na religião, ele prefere buscar nas rezas, na simpatia, na magia e até mesmo em crenças mundanas. E ele não vai, não vê o Salvador e quem realmente pode mudar a nossa situação. Amém? Perceba agora, em João 10, capítulo 7, Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Amém? Eu quero destacar outro ponto importante aqui no tanque de Betesda, que você vai ler aí em João 5, capítulo 7. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Estando esse homem junto à porta das ovelhas, que estava no tanque de Betesda, a palavra tanque de Betesda significa casa de misericórdia. Anote aí para você não esquecer. Todavia vemos que não havia muita misericórdia, porque aquele homem estava ali provavelmente por 38 anos esperando uma oportunidade de cura. E eu quero dizer para vocês, Jesus é rico em misericórdia. Nós só somos salvos porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E eu quero destacar para você aqui
a condição que muitas das vezes nós nos encontramos. Às vezes nós damos lugar ao pecado, nos envergonhamos de Deus, somos acusados em nossa mente pelas trevas, pelo inimigo, que não merecemos a Deus. Nunca seremos merecedores daquilo que Deus tem. Então nós achamos melhor ficar de lado, deixar Jesus de lado. E eu quero dizer para você, não faça isso. Passe por Jesus, receba perdão e misericórdia na sua vida. Amém? E em terceiro lugar, eu quero destacar também falando da posição da religião. Se você ler do versículo 8 até o 13, você vai perceber que o texto vai nos dizer assim: levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. E então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Então nós podemos aprender aqui que através da religião, que é representada pelo fariseu, eles se opuseram àquele paralítico, porque ele estava carregando o seu leito num dia de sábado, né? A religião pode apenas criar liturgias e cerimônias para tentar nos levar a agradar a Deus, mas não oferece a vida que nos capacita para andar diante dele. Preste atenção, o sábado destina-se ao homem. Se você ler lá em Marcos capítulo 2, versículo 27, olha o que está escrito aqui rapidamente. Marcos capítulo 2, versículo 27 está escrito: e disse-lhe Jesus: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. O sábado tem que apontar para um descanso. Só que Jesus é o nosso descanso. Então o sábado aponta para Jesus. É Jesus que me leva a ter descanso no Pai. Amém? Quanto à vida de Deus entra em nós e nos coloca de pé diante dele, não ligamos a mínima para os rituais da religião humana. Muito embora Jesus fosse acusado de quebrar o sábado como ritual, ele estava manifestando a vida daquele homem. O verdadeiro significado do sábado é dar ao homem descanso das suas aflições da alma. Ele não precisaria mais ficar ali prostrado, inválido naquele tanque. Segundo, eu quero destacar o quarto ponto, o pecado como agente de morte. Nós vamos destacar isso no versículo 14 de João, no capítulo 5. Olha o que está escrito aqui, no versículo 14. E disse-lhe Jesus, depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já está são, não pequeis mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Depois que o homem foi curado, o Senhor disse a ele para que não voltasse ao pecado, a fim de que não lhe acontecesse coisa pior. Isso nos mostra que a causa da calamidade do homem é o pecado. O mesmo depois de sermos curados pelo Senhor, se voltarmos ao pecado, a nossa condição pode tornar pior. Então eu quero encerrar aqui no versículo 14 e quero destacar para vocês que esse texto, então, ele não está apontando para uma cura física. Esse texto aqui, ele está falando de uma cura espiritual, de uma libertação, de uma vida de prisão, de paralisia e miséria no mundo espiritual. Tá certo? Aqui o homem está esperando num tanque. Então ele está encostado. Ele está apoiado, mesmo que do lado da porta, que é Jesus, mas ele está de costa, olhando para uma condição, para um ritual, para algo que é místico. E depois ele espera o anjo. Ele espera a cura vindo para ele de um anjo, mas ele não olha para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que pode todas as coisas. Perceba então que esse texto do capítulo 5 do Evangelho de João, do tanque de Betesda, da cura desse enfermo paralítico de 38 anos, esse texto está nos falando de uma vida pessoal, de alguém que está do lado de Cristo, mas com as costas viradas para ele. Então Jesus precisou olhar para aquele homem e chamar a atenção dele para ele.
E agora é o que Jesus está fazendo aqui hoje, através da sua palavra, usando a minha vida para dizer a você: não vire as costas para Jesus, passe por Ele, Ele é a porta que vai te trazer salvação, Ele é a porta que vai te trazer cura, e você vai poder ter alegria e festejar, porque os judeus aqui estavam fazendo uma festa. Judeus aqui, nesse texto, aponta para as pessoas que estão caminhando com Deus. Os judeus, nesse contexto aqui, aponta para a igreja, para os salvos em Cristo. Então aqui, os salvos em Cristo estão vivendo uma festa, estão vivendo em celebração, em alegria. E o paralítico está vivendo em tristeza e humilhação. Então é a isso que eu quero te chamar a atenção agora. Venha celebrar com Cristo, venha viver alegria, venha ter descanso na sua vida de todas as suas aflições. Amém? A paz do Senhor Jesus a você. Eu sou o pastor Célio de Oliveira, na Igreja Apostólica Filhos na Obediência. E esta foi a nossa palavra preciosa, que é o nosso culto de ensino de escola bíblica do nosso ministério. Deus abençoe, em nome de Jesus.